tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, para conversar, para ministrar, para trazer aquilo que Deus colocou ao nosso coração, que estamos aqui crendo que estamos debaixo da direção do Espírito de Deus, para levar a palavra, para ministrar a palavra, para trazer aquilo no qual Deus tem nos revelado. Ora agora pedindo que Deus possa estar preparando o coração de cada um que vai ouvir essa palavra, desde agora aqui nos que estão aqui conosco reunidos, até aqueles que vão nos ouvir um dia através da nossa gravação. Nós louvamos a Deus porque nós confiamos que Deus pode fazer todas as coisas, inclusive ministrar o coração do homem. Amém? Eu quero começar hoje lendo o que está escrito lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 11. Eu quero começar lendo o livro de Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. Olha o que está escrito. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Até aqui por enquanto. O escritor de Hebreus, ele está escrevendo aqui, e ele começa aqui no verso 11, dizendo a esse respeito, porque ele está fazendo uma conexão do assunto que ele vinha tratando antes, e ele estava falando sobre Jesus, trazendo a revelação de Jesus, que Jesus na verdade é o grande sacerdote, é o sumo sacerdote, é o efetivo sacerdote, é o real sacerdote. E ele estava falando sobre isso aqui, e aí ele chega a um ponto e fala assim, nessa carta, ele fala assim, a esse respeito tenho muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar. Porque é uma revelação muito forte, muito profunda. Até então, ainda não havia, antes de Cristo, depois da manifestação de Jesus, essas coisas ainda não haviam sido reveladas. E essas coisas são profundamente fortes. Há uma revelação, até porque no livro de Hebreus também diz, não só, mas no livro de Hebreus ele fala isso com muita clareza, dizendo que o Velho Testamento, na verdade, aquilo que foi escrito antes de Cristo, o Velho Testamento, ele na verdade é uma sombra, era apenas uma sombra daquilo que ia vir, porque a realidade é Cristo. Cristo é a realidade. E ele vem trazendo, vem descortinando isso, vem trazendo a revelação sobre Jesus, e ele vem falando várias coisas aqui muito fortes. E ele fala para eles assim, olha, essas coisas são difíceis de explicar. E ele fala assim, porque vocês tendes tornado, são tardios em ouvir. Tardios em ouvir. Vocês têm dificuldade, vocês são tardios em ouvir. Vocês são lentos em ouvir, vocês têm dificuldade, vocês são resistentes em ouvir. E ele fala assim, pois com efeito, verso 12, quando devíeis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, ele fala assim, pelo tempo que vocês já estão caminhando, pelo tempo que vocês já têm ouvido, pelo tempo que vocês já estão nessa jornada com Cristo, vocês já deviam ser mestres. Vocês já deviam ser mestres. Quando ele fala deviam ser mestres, o que ele está querendo dizer aqui? Ele não está falando do ofício do mestre, aquela unção governamental do chamado de mestre, que é mencionado no livro de Efésios. Ele fala sobre ser mestre no seguinte sentido, vocês já deveriam estar aptos para ensinar os demais, ensinar os mais novos, ensinar aqueles que iam chegar, ensinar os gentios, ensinar as pessoas que iam se chegar, mas principalmente também ensinar os mais novos. Ele diz assim com muita clareza, vocês pelo tempo que vocês já estão nessa caminhada, e agora parafraseando para o nosso tempo, trazendo para o nosso tempo de agora, pelo tempo que você tem, aspas, de igreja, você deveria ser mestre, você devia estar ensinando as coisas, mas não. E ele fala assim, vocês ainda têm necessidade de alguém que vos ensine.
de novo, ele fala assim, nos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornados como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele fala assim, e ele está dizendo aqui para esse povo, vocês precisam estar sendo ensinados de novo, porque vocês ouviram e é como se não tivesse acontecido nada, ouvido nada. E dessas coisas que na verdade ele chama de princípios elementares. Princípios elementares. São coisas básicas da vida cristã. E ele continua falando aqui, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra. Olha que tremenda coisa, tremenda aqui essa revelação. É aquele que experimenta do leite, aquele fala assim, do leite ele está dizendo assim, de uma palavra mais fraca, de uma palavra menos, com menos nutrientes, né? Parafraseando aqui, fazendo uma analogia, com uma alegoria com leite. Se vocês são inexperientes na palavra. E ele diz aqui, porque é criança. E ele fala no verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uau! Olha o que ele diz aqui. Mas o alimento sólido, ou seja, uma palavra mais forte, uma palavra revelada com mais profundidade, é para os adultos. Até porque, você pensa bem, se você pegar uma criança, um bebezinho, que ele é apenas alimentado de leite, e você chegar nesse bebezinho que apenas se alimenta de leite, e você der para ele uma feijoada, por exemplo, você pode ser que isso até o mate. Vai gerar um problema muito sério de saúde, pode chegar até a morte aquele bebê. Se você der uma feijoada, se você der uma comida pesada para aquele bebê. Porque o alimento sólido é para os adultos. Ele fala, quem são esses adultos? Para aqueles que, pela prática, aqueles que estão vivendo pela prática, eles têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Adultos aqui, ele fala adultos pela prática discernem o mal, porque a criança, ela não vê o perigo, a criança não sabe discernir o perigo. A criança, se ela estiver andando na rua e ela estiver andando na calçada, ela vai querer atravessar a rua. Ela não discerne que ali pode ser perigoso, pode vir um carro. A criança, se ela vê uma pessoa na rua e a pessoa de repente, um estranho, e falar para vir aqui, vir com uma balinha para ela e oferecer uma balinha para ela, a possibilidade daquela criança ir para aquele estranho é muito grande, porque ela não vê mal, ela não enxerga a maldade. E ele está falando assim que essas pessoas, essas crianças, eles também não têm essas faculdades mentais exercitadas para discernirem o bem e o mal. Criança aqui, essa palavra criança no original, no final do versículo 13, é a palavra nepsios, que significa uma pessoa simplória, imatura, inculta, ignorante. Essa palavra original significa criança, uma pessoa imatura, ignorante. Essa é a pessoa no qual escuta a palavra, é ministrada, recebe a palavra, ouve a palavra, é ministrada, ouve a palavra, mas ela não assimila, ela não absorve, ela não entende, ela não compreende, ela não permite que aquela palavra tome conta dela. Essa pessoa é vista por aqui pelo texto aqui como uma criança, um imaturo. E essa palavra no original, quando ela vem falar aqui que pela prática tem suas faculdades exercitadas, essas faculdades aqui são as faculdades mentais. Nossas faculdades mentais. Essa palavra faculdades aqui é a palavra no original que significa faculdade da mente. É uma faculdade para perceber, para entender, para julgar. É uma faculdade perceptiva. É aquilo que serve para perceber, para discernir através dos sentidos, enfatizando o resultado da experiência, ou seja, pela minha experiência vai vir um resultado que é o que eu espero. Através de um sentimento preparado, a pessoa consegue discernir o que é certo ou errado aos olhos de Deus. Essa pessoa, quando tem essas faculdades experimentadas, exercitadas, ela consegue,
através da prática. Prática do quê? Da prática da palavra, do dia a dia, do viver, de ouvir e praticar a palavra, pôr em prática aquilo que eu sou ensinado. Eu recebo o ensino, todo ensino que eu recebo, ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Mudar o meu coração, transformar minha mente para aquilo que ainda precisa ser transformado e me fazer, através dessa transformação, que eu viva, que eu pratique a verdade revelada. Quando isso não está acontecendo, quando eu não ponho em prática, eu sou como criança. Mas quando eu ponho isso em prática, minhas faculdades mentais, elas começam a ser trabalhadas, exercitadas. A minha mentalidade começa a ser mudada. E aí eu consigo discernir o bem e o mal. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, a pessoa que tem esse discernimento já, ela começa, por algum motivo, ela começa a sentir medo de algo. Sentir medo de alguma coisa. Por algum motivo. Ou porque enfrentou uma situação específica, ou porque diante de uma situação que não tem uma causa, e por algum motivo ela começa a sentir medo. Mas se ela tem as suas faculdades mentais exercitadas pela palavra, ela discerne. Ela fala, opa, medo é um sentimento, é uma coisa ruim, e eu sei que isso não vem de Deus. E se não vem de Deus, eu não vou permitir que isso tome conta do meu coração. Então ela discerne, ela entende, ela discerne. Eu tenho medo de tal coisa, eu tenho medo de tal coisa. Aí se você tem aquilo, não, peraí, por que eu tenho medo disso? Não, peraí. A palavra diz que eu tenho que confiar em Deus, a palavra diz que o Senhor é meu... Peraí. Aí, pelas faculdades mentais exercitadas pela palavra, ela discerne e ela repudia, ela rejeita aquilo. Esse é um exemplo simples. Essa pessoa, ela torna-se, ela acaba adquirindo uma habilidade habitual que deve ser desenvolvida, que ela é desenvolvida, e ela permite, no original fala isso, que os crentes possam distinguir entre os espíritos. Mas esse desenvolvimento deve acontecer na prática. Pela prática da palavra, por viver a palavra, eu consigo discernir as coisas. E essa palavra que exercitadas no original é a palavra gunazo, que significa exercitar vigorosamente. Aqui a ideia é como se fosse um atleta. A palavra no original diz isso. É como um atleta. Eu vou exercitar de uma forma vigorosa, como um atleta de alto nível, de alto rendimento. Essa palavra também diz aqui, isso aqui me chamou muita atenção, e eu quero compartilhar isso aqui. Ela fala assim, é exercitar-se nu. Quando eu li isso aqui, eu falei, peraí, exercitar-se nu. É como imagina uma pessoa treinando nu. E aqui o nu aqui não é necessariamente sem roupa alguma, mas é com pouquíssima roupa. É como se fosse antigamente os atletas gregos, eles participavam das competições com o menor número de quantidade de roupa possível. Por quê? Porque ele sabia que a roupa podia atrapalhá-lo. Então exercitar-se nu aqui é com o mínimo possível de roupa. É treinar de uma forma vigorosa. E esse exercitar-se nu significa o seguinte: quando eu estou me preparando, me exercitando nu, significa que eu tiro tudo que me atrapalha para que eu alcance o resultado. Ninguém vai para uma corrida, uma maratona de calça jeans. Ninguém vai. Ninguém vai jogar futebol de bota, porque sabe que vai atrapalhar, vai dificultar os movimentos. Então, é a mesma coisa, fazendo analogia e trazendo isso para a verdade da palavra aqui. Tem coisas na minha vida que eu preciso me desprender, eu preciso tirar, porque eu preciso exercitar livre de amarras. E quais são essas amarras? Muitos afazeres, pensamentos equivocados, envolvimento com coisas que não tem que fazer, pensamentos que me induzem ao erro, são afazeres que me conduzem para uma obra morta. Essas coisas todas eu tenho que tirar e exercitar a palavra livre dessas coisas. Essa palavra aqui significa treinar, usar apenas um pano, né? Adequadamente, levemente vestido. E aqui ele fala assim, treinar com todo o esforço. Com todo o esforço emocional, físico e emocional.
Um atleta de alto nível, um atleta de alto rendimento, todos sabem disso que estão nesse meio, ele não apenas treina o físico dele. Se a parte mental dele, as faculdades mentais deles não estiverem ali envolvidas de uma forma, ele estiver focado naquilo ali, vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Ele pode ter uma habilidade tremenda, pode ter dons naturais, mas atrapalha totalmente ele. Então, significa que eu pego a palavra e eu treino com todo o meu esforço. Essa palavra aqui no original, que é ginásio, né? É daí que vem a palavra ginásio. A palavra ginásio de esportes vem daí. Academia, a palavra academia e ginásio vem daí. É a mesma raiz. É a mesma raiz. Significa que eu vou estar com uma disciplina completa, necessária para estar em condição de trabalho superior, com uma agilidade, habilidade, resistência. E isso é obtido através de um treinamento constante e rigoroso. Se nós tivermos contato com a palavra de Deus apenas numa reunião como essa, apenas às vezes um domingo ou no sábado, não sei que dia que você se reúne, pode ser quinta, sei lá, não importa. Se é apenas esse momento, se é somente nessas horas que você se encontra com a palavra, você não está sendo um atleta hábil e fazendo com esforço, com constância e com uma forma rigorosa, treinando, exercitando a palavra. Se você mal abre a palavra, se você mal sabe onde estão os livros, sendo que você já frequenta um ambiente como esse há bastante tempo e você não sabe nem discernir talvez o que é evangelho, o que não é evangelho, o que é novo, o que é velho, você vai ter dificuldades para alcançar uma maturidade em Deus. Aqui ele fala que essa palavra precisa ser exercitada e exercitada de uma forma constante, intensa. E há muita distorção de mentalidades nisso no nosso meio. E a palavra, ela fala por que ela precisa, eu preciso estar assim, porque dessa forma eu vou poder discernir o bem e o mal. A Bíblia diz que Deus ama o bem e odeia o mal. Por que também que eu preciso discernir o bem e o mal? Porque Deus ama o bem e Deus odeia o mal. Então quando eu consigo discernir o bem e o mal, eu vou poder discernir aquilo que agrada e desagrada a Deus. Por quê? Porque essas duas coisas são antagônicas. São duas coisas antagônicas. Se eu não consigo discernir o bem e o mal, para mim sempre eu fico em dúvida. Eu tenho dificuldade para entender isso. Eu não vou saber como que Deus está se movendo. Porque Deus ama o bem e odeia o mal. Então nós precisamos ter nossas faculdades mentais exercitadas para discernir o bem, mas não somente o bem, mas para discernir o mal. Porque às vezes, e aqui eu coloco às vezes, é fácil discernir o bem. Você vê uma pessoa ajudando, uma pessoa contribuindo, uma pessoa sendo solidária. Às vezes é fácil. Mas nem tanto, porque às vezes as pessoas estão fazendo bem para nós, nós estamos interpretando, porque nossas faculdades mentais não estão exercitadas como se fosse mal. A Bíblia diz que Deus repreende quem ama. A Bíblia diz que Deus repreende aqueles que Ele ama. Ou seja, quem Deus não ama, Deus não repreende. E às vezes nós estamos sendo repreendidos por alguém, através de uma direção de Deus, às vezes pelo pai, pela mãe, por uma autoridade, por alguém próximo. E nós estamos, ao invés de entendendo aquilo como um gesto de amor, para nos tirar de uma condição ruim, para nos colocar numa situação melhor, e nós estamos fazendo uma interpretação equivocada disso, e olhando isso como sendo uma coisa ruim, e nos bloqueando, nos fechando, trazendo sentimentos ruins para nós. Estou dando um exemplo. Então nós precisamos discernir o bem, e discernir o mal, porque às vezes nós estamos sendo bajulados, e parece que é uma coisa tão legal, estamos tomando um tapinha nas costas, mas aquilo é meramente bajulação. E bajulação não é de Deus. E parece uma coisa tão inofensiva. Mas na verdade o bajulador, ele quer ter o mal. O bajulador sempre deseja o mal de quem ele bajula. Então o que nós temos que fazer é buscar a prática da palavra. A Bíblia fala em 1 Timóteo 4, versículo 7, fala assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te, aqui é a mesma palavra, pessoalmente na piedade, ou seja,
Ei, rejeita essas conversinhas que não levam a nada. Se Adão tinha umbigo, não tinha umbigo. Estou dando um exemplo bem simplório aqui para trazer uma quebra de... Mas rejeita as fábulas profanas, velhas caducas, e exercita-te pessoalmente na piedade. E por que essas coisas são tão importantes? Porque a área de atuação do inimigo, a área de atuação do Satanás, do diabo, é na mente do homem. É ali que ele atua, ele trabalha. Nós pensamos muitas vezes, e não que não seja, nós pensamos muitas vezes que Satanás ele vai colocar um câncer, vai trazer uma doença muito ruim, vai trazer um desastre, um acidente. Não que essas coisas não aconteçam. Sim, mas a área de atuação maior de Satanás, onde ele quer realmente trabalhar, onde ele quer mesmo vencer, é na mente do ser humano. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, ela diz assim: porque como imagina na sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7 diz isso, porque assim como você imagina na sua alma, assim você é. Então, alma aqui, seus pensamentos, as suas estruturas de pensamentos, que envolvem seus sentimentos, emoções, lugar de decisão. Se esse lugar for controlado, dominado, ou o que Satanás na verdade ele quer apenas o influenciar, e estiver sendo influenciado pelo mal, você vai pensar como mal, e assim como você pensa, assim você é. O diabo investe, onde ele mais investe, é nas influências da mente. É impressionante. Ou nós identificamos essas influências, ou nós seremos sempre marionetes do diabo, mesmo sendo crente. Nossa, mas como assim? Isso é heresia. Se você não estiver exercitando a palavra, você não vai poder discernir o mal. E você não discernindo o mal irá te influenciar. Se as nossas mentes estão abertas, soltas, para qualquer coisa que vem, qualquer ensino, qualquer doutrina, qualquer vento, nós recebemos tudo como se fosse nosso. Filosofias, elas estão por aí aos montes para nos influenciar. E aí nós seremos manipulados, influenciados por uma estrutura de pensamento equivocada, uma estrutura de pensamento que é pautada pelo mal. O inimigo, além de lançar as influências, ele lança as influências, e depois que essas influências tomam conta da nossa mente, do nosso coração, ele vem e nos condena. O cara é sujo, o cara é maligno, o cara é sujo, ele é o próprio mal. Ele lança as influências, e depois que essas influências tomam conta da minha mente, ele vem com a condenação. Eu vou dar alguns exemplos simples aqui, porque existem outros muito mais profundos, eu não quero adentrar, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Mas eu vou dar algumas influências para você entender alguns tipos de influências que, por exemplo, que Satanás gosta muito de usar. Ele joga uma influência na sua mente assim: eu vou morrer. Você nem tem nenhum motivo, mas você fica lá pensando que você vai morrer. Você fala assim, você fica pensando: eu não sou capaz, nada que eu faço dá certo, ninguém me ama. Estão dando mais atenção para o fulano, ciclano, beltrano, para Beltrano do que para mim. Na igreja só tem falsidade. É tudo roubado, é tudo corrupto nesse mundo. E é verdade, mas as pessoas confundem o mundo com algumas pessoas que não necessariamente são assim. São algumas estruturas de pensamento, algumas influências que nós recebemos, e nós às vezes não percebemos que elas são tão sutis, só que nós não entendemos que essas influências são do mal, e nós pensamos que tomamos elas como nossa. A Bíblia diz lá em Oséias capítulo 4, verso 6, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. A Bíblia também diz em Mateus e em Marcos que nós devemos vigiar antes de orar. Não é orar e vigiai, é vigiai. Vigiai, vigiai e orai. Por que ele fala vigiai primeiro e orai? Porque quando eu vigio, eu consigo discernir antes. O vigiar é discernir antes, identificar antes. Eu
percebo antes. E aí, como eu consigo discernir antes, eu oro. Por isso que é vigiai e orai. Porque eu vou discernir aquilo e aí eu oro. Especificamente sobre aquela coisa. Eu identifico o mal, identifico uma coisa ruim ali, identifico uma direção equivocada, uma manipulação, uma coisa de alma, ou então uma coisa maligna, e eu consigo identificar isso, eu vigio, eu tenho esse discernimento, aí eu oro, Pai, em nome de Jesus, aí eu entro na batalha, da forma correta, da forma certa, ataco o alvo. Se a gente não discernir, a gente vai ser sempre guiado, nós vamos sempre andar segundo as influências do mundo. Sempre. E aqui que é importante, a gente também entender alguma coisa, que a gente sempre pensa do diabo assim, o diabo pegando uma pessoa, possuindo uma pessoa, fazendo uma coisa assim bem ruim, né? Fazendo aquelas coisas que talvez você já tenha visto em algum lugar, ou você tenha presenciado, testemunhado isso, ou visto pela televisão, tal. Mas influências é diferente de possessão e de opressão maligna. Influência é diferente de possessão e de opressão malignas. Essas coisas existem. Tanto a possessão maligna como a opressão maligna. Mas quando uma pessoa está possuída por um demônio, é fácil perceber que ali tem um demônio. Você não precisa fazer muito esforço, não. Ali é fácil. É por isso que Satanás ele não age muito assim. Porque ali é fácil discernir que ele está ali. O que ele trabalha é nas influências de mente. Porque se nós não entendemos isso, nós vamos estar sempre nos equivocando. A Bíblia diz que maior é o Espírito que habita em nós do que o que está no mundo. Olha o que fala em 1 João 4,4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Mas quem não pertence a Deus, não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Uau! A Bíblia diz aqui que existe um Espírito da verdade, e esse Espírito aqui, letra maiúscula, é o próprio Espírito de Deus, mas também tem o Espírito do erro, o Espírito de Satanás. Satanás é um Espírito. E quando eu consigo caminhar, entender, fluir em Deus, caminhar com as minhas faculdades mentais devidamente exercitadas, eu consigo identificar a diferença do Espírito da verdade e do Espírito do erro. A Bíblia diz que Satanás, ele pode vir até transvestido de anjo de luz, para enganar a muitos. Então, se nós não temos nossa vida com Deus, para discernir essas coisas, nós seremos enganados. Olha o que aconteceu, olha o que diz lá em 2 Coríntios 11, no verso 3. 2 Coríntios 11, verso 3. Se você quiser nos acompanhar, 2 Coríntios 11, a partir do verso 3. Olha Paulo escrevendo aos Coríntios. Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Mas receio o quê? Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha o que ele fala aqui. Existem 3 coisas aqui que eu quero ressaltar, quero falar aqui nesse versículo aqui. 3 coisas importantes. Primeira coisa, a Bíblia diz que a serpente enganou a Eva. A Bíblia diz que, e nós entendemos isso, que a serpente aqui é a prefigura do diabo, né? Então podemos fazer a leitura aqui que o diabo enganou a Eva, a serpente enganou a Eva. Então a Bíblia diz aqui que Eva foi enganada pela serpente. A serpente enganou a Eva. Essa palavra aqui no original, ela significa enganar totalmente, desviar totalmente, significa seduzir, enganar completamente, descrevendo como que alguém que foi capturado e escravizado por Satanás. Nós podemos ver
tanto em relação ao pecado, como a própria escuridão, o diabo instruindo ali aquela pessoa. É enganado na ilusão. Gera uma ilusão e através dessa ilusão a pessoa é enganada. E ela enfatiza o impacto final do engano, ou seja, ele quer te enganar. Por que ele quer gerar esse engano? Porque através desse engano você vai agir. E quando você agir, o impacto final daquele engano que é o alvo dele. Porque na sua ação você erra e você peca. Isto é, que ele olha o que ele fala no original. Ele faz uma forma figurada aqui. Falta da verdadeira realidade. Porque é como se morder a isca que esconde um anzol. É como se fosse uma isca que está no anzol para pegar um peixe. Isso que a serpente Satanás fez com Eva. E Paulo está falando aqui para os Coríntios. Jesus já tinha vindo, já tinha ressuscitado, já estava sentado à destra do Pai. E ele está falando aqui sobre o mesmo erro lá que aconteceu com Eva. Ele fala assim, olha, eu sinto, eu temo que isso possa estar acontecendo com vocês. Vocês estão sendo enganados. É como se tivesse lançado uma isca no anzol e a pessoa, pum, pega aquela isca. Eles se enganam. Outra coisa que a serpente usou, a Bíblia fala que ela usou com astúcia. Ela é astuta. Satanás é astuto. Ele é astuto. Esse desgraçado é astuto. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Tem muita gente que equivocadamente acha que Satanás é burro, que ele é... Não. Satanás é muito, 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 muito sábio. Mas muito sábio. O problema é que ele usa a sabedoria para o mal. Para fazer o mal. E essa palavra astúcia aqui, ela significa de uma maneira, ele vai usar de uma maneira imperceptível. É astuto, é imperceptível. Ele não vai muitas vezes chegar aqui, blá, botando o pé na porta, blá, cheguei com o chifrão assim, não. É imperceptível. Você acha que não é verdade que nem é ele. Essa palavra aqui é a palavra panogia, que no original, que significa forma sutil, astuta. E aí ele fala aqui no verso aqui, continuando, assim também seja corrompida a vossa mente. Ele fala assim, olha, eu temo que isso esteja acontecendo com vocês. Que a sua mente esteja sido corrompida. E essa palavra aqui, corrompida, significa ruína. Essa palavra no original significa ruína, destruída, estragada, definhada, afastada, colapsada. Há um colapso, há um caos, devido à influência corrupta do mal, do pecado. Essa raiz, a raiz dessa palavra significa literalmente definhar, movendo-se para baixo, a partir de um nível maior. Ou seja, a pessoa estava numa situação e ele quer que aquela pessoa vai caindo. E essa palavra aqui, mente, aqui não é a palavra psique, que muitas vezes fala sobre alma. Na verdade, a alma envolve os nossos pensamentos, mas aqui a palavra que é mente, é a palavra no original que é noema, que significa pensamento, propósito. Que não sejam corrompidos os vossos pensamentos, os vossos propósitos, ele está querendo dizer. E ele fala assim, é um esforço, no original é um esforço mental, especialmente a saída final. Ele quer saber do resultado através do pensamento. O que ele espera? Que esse pensamento equivocado vai fazer você cometer um erro e vai pecar. Isso que ele espera. Que você decida com base no erro. É isso que Satanás quer fazer sempre. Que nós decidamos pela influência que ele gera em nós, com base no erro. E quando nós decidimos com base no erro, não é mais ele que fez, sou eu que decidi. E porque eu fiz, porque eu decidi, porque eu agi, eu peco. E aí, o pecado começa a ter controle. Não é mais Satanás. Satanás apenas foi aquele que te influenciou. Ele tenta induzir de uma forma bem sutil para nós apropriarmos como se fosse nosso. Para nos destruir, para nos arruinar. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para te fazer bilu-bilu. Ele não vem. Ele quer te matar, roubar e destruir. Se você não tiver discernimento para discernir o mal, é isso que vai acontecer.
Em João capítulo 8, a partir do verso 43, palavras de Jesus está tratando ali com os judeus, e ele fala assim: qual a razão por que não compreendes a minha linguagem? Eu falo, meu, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Qual é a razão? Aí ele fala assim, é uma pergunta: por qual razão vocês não compreendeis a minha linguagem? E ele mesmo responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Verso 44: vós sois do diabo, que é vosso pai, e que quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uau! Palavras fortes de Jesus, hein? É Jesus aqui, viu? Jesus falando ali com aquele grupo de judeus que estava resistindo à palavra dele. Jesus estava ensinando, Jesus estava ministrando, Jesus estava praticando, Jesus estava demonstrando, e eles resistindo. Eu falei: sabe por que vocês têm dificuldade para entender a minha linguagem? Porque na verdade vocês são incapazes de ouvir a palavra. Por quê? Porque vocês sois do diabo. Ai, ai, ai. Misericórdia. Nessa hora é misericórdia. A Bíblia também diz em Apocalipse, tanto no capítulo 12, verso 9, como no capítulo 20, verso 10, uma das coisas que o diabo é, a Bíblia diz que ele é sedutor de todo mundo. Ele é o sedutor de todo mundo. Satanás, o diabo, ele é o sedutor de todo mundo. É esse cara que ele vem seduzir o mundo. O mundo é seduzido por Satanás. Por isso, quando nós somos conduzidos pelo curso desse mundo, nós estamos caindo na lábia, na sedução de Satanás. Mas nós achamos que é tudo normal, natural. Afinal de contas, não seja tão religioso assim. Você é meio fanatiquinho, hein, cara? Cuidado. Pode ser que você está sendo influenciado pelo mundo. E ser influenciado pelo mundo é saber que o sedutor do mundo é Satanás. E uma coisa que eu quero falar, uma coisa para ti aqui, que eu aprendi alguns anos atrás. Há muitos anos atrás eu aprendi essa verdade aqui. Quando o diabo quer lançar uma influência sobre nós, ele sempre fala na primeira pessoa do singular. Aquela influência que vai vir em nós, na nossa mente, no nosso coração, vai vir sempre na primeira pessoa do singular. Claro, por quê? Ele é sábio. Se ele falar de uma segunda, terceira pessoa, você vai discernir, falar: isso aqui está falando de fora para dentro. Porque quando ele fala na primeira pessoa do singular, você imagina, você acaba aceitando, assimilando, quando você não discerne, como se aquilo fosse seu, como fosse você pensando. É você que está pensando aqui. Vou dar um exemplo. Quando você pensa assim: ninguém me ama. Essa influência que você recebeu do Satanás não vem de Deus. Claro que não. Quando você fala assim: isso eu não aceito, eu não concordo com tal coisa. Ou então você pensa assim, eu sou um rejeitado, ninguém me quer, ninguém me dá oportunidade. E coisas desse tipo. Você pode perceber que sempre está na primeira pessoa do singular. Eu sou incapaz. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você assimilou uma mentira e pegou como se fosse sua. Você quer ver uns exemplos? Eu vou te dar uma orientação de como você pode também discernir, não só, mas também discernir quando aquele argumento, aquela influência vem do diabo. Você quer ver um exemplo? Você quer ver? Identifica o que aquilo produz em você. Se aquele pensamento produz em você, por exemplo, angústia, incredulidade, desânimo, amargura, rebeldia, inveja, raiva e outras coisas mais, se isso foi o que é o fruto do que você está pensando, isso não vem de Deus. Porque nada dessas coisas que eu disse aqui vem de Deus. Incredulidade não é de Deus.
Desânimo não é de Deus, amargura não é de Deus, rebeldia não é de Deus, inveja, raiva, nada dessas coisas são de Deus. Então, identifica o que está produzindo no seu coração. Você ouviu uma coisa, ou vivenciou uma coisa, ou está participando de uma coisa, e está gerando esse tipo de pensamento, de sentimento em você, isso não vem de Deus, é do diabo. Anula, repreenda, rompe com essa mentira, mude essa mentira por uma verdade do Evangelho, porque assim você vai ser liberto, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira vos escravizará. A verdade liberta, a mentira escraviza. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 2, eu vou ler, 2 Coríntios 2, a partir do verso 9, olha o que fala aqui. E foi isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós fiz na presença de Cristo. Verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Paulo está tratando ali com a igreja de Corinto, porque a carta de Coríntios, para a igreja de Corinto, aos Coríntios, é uma carta forte. São cartas fortes. Na verdade, não existem só 2 cartas, né? Existe pelo menos 3 cartas, uma não foi perdida. Mas as 2 que estão relatadas aqui são cartas muito fortes. E ele está falando assim, olha, se vocês perdoarem, eu também perdoo. E se tem alguma coisa para perdoar, está perdoado. Por que ele fala isso? Porque a falta de perdão é uma brecha, gigante para Satanás. E ele fala assim, por que eu estou fazendo isso aqui? Vamos fechar as brechas aqui. Fechar as brechas. Por quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. E ele fala aqui, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Por isso, faça esse discernimento, discerne essas coisas, discerne o mal e repreende, viva a palavra, viva a verdade. Mas somente você vai conseguir fazer isso se você constantemente, cotidianamente, sempre tiver em prática com a palavra, lendo, buscando, estudando e praticando. Não só conhecimento aqui da palavra teológico, não. Isso não vai te produzir vida. Você tem que pegar essa verdade, colocar no teu espírito, transformar sua mente, transformar sua alma e praticar, viver. Aí sim você vai discernir, vai ter essas faculdades mentais exercitadas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2, 4, que um soldado que entra na guerra, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. É uma figura de nós, espiritual. É uma guerra, nós estamos numa guerra. Se você não discerniu isso ainda, não entendeu isso ainda, cara, entenda de uma vez, nós estamos numa guerra. E a Bíblia diz que quando um soldado entra numa guerra, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Você nunca vai ver um soldado na guerra preocupado se ele vai ter que trocar o carro dele, vai mudar o pneu, se vai tirar a roda 16 e colocar a roda 17, por exemplo. Né? Se ele está preocupado se a TV da casa está funcionando, se ele quer aumentar o pacote da TV fechada, dos canais ali. Não, ele não está nem preocupado, cara, ele está no meio de uma guerra. E sabe uma coisa que eu aprendi também, Deus, há muitos anos atrás? Que toda imaturidade é um cativeiro. Eu aprendi isso muito tempo atrás. Toda imaturidade, toda meninice, toda criancice é um cativeiro, é uma prisão. Sabe qual que é o pior problema de uma nação? O pior problema de um país não é a falta de dinheiro. O pior problema de uma nação, de um país, é a ignorância. É não discernir, é não conhecer, não ter conhecimento. A ignorância gera um monte de problema. Você pode ser uma pessoa extremamente abastada de recursos econômicos, mas se você for uma pessoa ignorante, você vai gerar muitos problemas. Deus, nosso Deus, é um Deus de conhecimento. Ele é todo conhecimento. E nós somos filhos dele. Então nós também temos que ser filhos assim. A palavra diz que se nós somos imaturos, nós somos igual a um escravo.
todo imaturo é igual a um escravo. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 1. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro, olha, o cara é herdeiro, é menor, ou seja, ele é criança ainda, em nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, quando éramos crianças, e aqui é uma figura do mundo espiritual, amém? Ele fala assim, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Uau! Essa palavra aqui também é forte. A Bíblia diz que eu posso ser herdeiro de tudo, e eu sou. A Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo. Mas a Bíblia diz, enquanto o herdeiro for menino, for criança, for imaturo, for tolo, em nada ele difere do escravo. E aqui a figura do escravo aqui também é aquele que não tem Deus. Ou seja, diferença nenhuma eu tenho daquele que não tem Deus. Não tem nenhuma diferença. E a Bíblia diz que esses tais, eles estão debaixo de tutores e curadores. Debaixo, sob o domínio, sob o controle, sob a autoridade, debaixo. Significa que numa qualidade inferior, fica debaixo. Nós somos proprietários por direito. Eu sou dono de tudo aquilo, mas estou debaixo, em uma posição inferior aos meus tutores. Aqui, na língua grega, significa babysitters, babá. Aqui no original é a mesma coisa que babá. Essas pessoas estão debaixo de babás. Ele precisa ter babá para guiar eles, para cuidar deles, porque senão faz caquinha, suja a roupa, come, derrama tudo, põe a mão na boca do bicho, enfia o dedo na tomada. Que mais? Bebê, babá, precisa de babá. Mas é dono de tudo, é senhor de tudo, é herdeiro. Mas tem que ser conduzido por babás. Diz que se enquanto nós fomos imaturos, meninos, nós somos igual a um escravo na nossa própria casa. Isso é forte demais. Eu sou como um escravo dentro da minha própria casa. Enquanto nós somos ignorantes, imaturos, nós somos igualados aos escravos. Isso precisa mudar. Muda-se como? Pela prática, pelo exercício da palavra, fazendo com que as minhas faculdades mentais sejam exercitadas, como eu exercito como um atleta, de uma forma vigorosa, de uma forma intensa, de uma forma focada, direcionada, de uma forma muito forte. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, verso 6 agora: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. A palavra aqui experimentados significa maduros. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que reduzem a nada. Ele está falando assim, olha, eu estou tratando aqui de sabedoria com aqueles que já estão maduros, experimentados. E a sabedoria que eu trago aqui não é uma sabedoria do mundo não, porque a sabedoria do mundo, a dos poderosos dessa época, elas reduzem a nada. Não serve para absolutamente nada. 2 Pedro 2, capítulo 2, verso 20, fala assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, olha essa palavra, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enrendar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. A Bíblia está dizendo aqui, se depois que nós tomamos já uma postura, aceitamos a Cristo, começamos a caminhar com Deus, aceitamos a Jesus, estamos numa caminhada com Deus, se depois de termos escapado das contaminações que o mundo tinha na minha vida, e eu me escapei como? Ele fala, mediante o conhecimento de Jesus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me liberto dessas contaminações, mas se depois disso, eu me deixar de novo, me enredar por essas coisas e ser vencido por elas, a Bíblia fala que o meu estado, o meu último estado, vai ser pior do que o primeiro. E aqui está me vindo uma coisa ao meu espírito agora. A Bíblia diz que quando uma casa é limpa, e se ela continua limpa, e ela fica limpa, mas ela não é
preenchida, ela não é habitada. Ninguém vai lá e faz de habitação. A Bíblia diz que aquele demônio, aquelas caras saíram de lá, a Bíblia diz que eles voltam, e eles não voltam sozinhos não. A Bíblia diz que eles voltam com 7 piores. 7 vezes piores do que eles. O estado daquelas pessoas fica muito pior do que lá quando começou. É por isso que nós aqui, por exemplo, eu entendo que não é todo demônio que eu saio expulsando não. Sabe por quê? Porque muitas vezes se eu expulsar um demônio de uma pessoa, e aquela pessoa não tomar uma decisão efetiva de seguir com Cristo, de seguir com Deus, daqui a pouco os demônios vão voltar piores e vão acabar de vez com a vida daquela pessoa. Então às vezes é até melhor deixar um pouquinho ali, para que no momento oportuno a gente faça uma ministração específica. Às vezes precisamos ter essa sabedoria. Mas existem algumas pessoas que têm exercitado a sua mente com outras coisas. Quer ver um exemplo? Olha o que fala um pouquinho antes, em 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Rapaz do céu. E você pensou que o evangelho era só florzinha, né? Você ouviu a música Florzinha de Jesus e você achou que era assim, né? Sim, Deus tem bênçãos, mas a verdade do evangelho é muito mais profunda, verdadeira, real. Sabe, nós temos que entender que a minha vida, quando estou caminhando com Deus, de uma forma correta com Deus, praticando a palavra, a minha vida, a sua vida, representa um perigo para os interesses de Satanás. Quando estamos caminhando reto com Deus, praticando a palavra, vivendo a palavra, crendo na palavra e praticando a palavra, crendo na palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra, a minha vida representa um perigo para os interesses de Satanás. Satanás, tudo que ele não quer é que eu tenha discernimento do bem e do mal, porque eu caminho conforme a palavra, porque isso destrói os planos dele. É por isso que ele quer sempre nos enganar. Não sei se você sabia disso, mas muitos estrangeiros, eles não gostam de fazer negócios com os brasileiros, por exemplo. Principalmente os europeus, eles não são muito, gostam muito do trato com o brasileiro. Porque eles dizem que nós, os brasileiros, somos muito melindrosos. E eles têm que falar, eles têm que querer falar sim, querendo dizer não, sabe? Aquela coisa que porque senão a gente fica chateado, a gente fica aborrecido. E eles não entendem muito isso. Como assim? Então tem que ter um meio que dedo, porque se qualquer coisa melindra. E essa verdade também acontece dentro da igreja. No nosso contexto de família, no nosso contexto social, no nosso contexto de trabalho. Às vezes as pessoas para vir falar para nós uma verdade, a gente está meio vacilão. As pessoas vêm com tanto dedo, porque a gente é tão melindrado. Ai, não gostei, não brinco mais. Se nós não formos maduros, levamos tudo. E se nós não formos maduros, nós levaremos tudo para o aspecto pessoal. Nós vamos entender, vamos sempre levar para o aspecto pessoal. Como se eu estivesse sempre recebendo uma ofensa. Uma ofensa. Quer ver? Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa, você chega para a pessoa, vamos imaginar que você está numa condição como essa. Eu vou me colocar agora numa condição como essa como exemplo. Eu sou uma pessoa melindrada. Aí eu chego para alguém, para um amigo, para um conhecido, uma pessoa que eu quero que essa pessoa vá até minha casa e fala assim, olha, você não quer jantar em casa? Você não quer ir lá na minha casa um dia para você jantar? Você com a sua família? Aí a pessoa de repente me responde, não, eu não posso, eu tenho outro compromisso. Aí eu finjo que, não, tá bom, mas muitas vezes por eu ser melindrado, eu já interpreto equivocadamente. Eu penso assim, eu sabia. Que esse negócio de relacionamento que falam por aí na igreja, aí na comunidade, na sociedade, não é bem assim. As pessoas só querem se envolver com as panelinhas. Eu sei que você nunca ouviu isso eu só ouvi numa outra igreja, né? Isso não acontece. Isso acontece só em outros lugares, assim, bem longe. Mas por quê? Porque quando eu não estou com as minhas faculdades mentais exercitadas, eu levo tudo no nível pessoal. Sempre acho que alguém está querendo falar alguma coisa para mim. Sempre eu acho. Nós não podemos permitir que a desarmonia exterior afete minha harmonia interior. Eu não posso permitir. Através de influências malignas. Se nós não discernirmos
as ações de Satanás, elas serão influências em nós. Os demônios irão nos influenciar. Só que a Bíblia diz que Deus esquadrinha a mente do homem para dar segundo o nosso proceder. Deus esquadrinha o coração para dar segundo o nosso proceder. É por isso que Satanás não faz no seu lugar, ele só te influencia, mas a decisão vai ser sua. Porque quando eu decido, sou eu que faço, e Deus esquadrinha meu coração e Ele me dá conforme eu decidi. Se por bem o bem, se por mal o mal. Hebreus 4:12 diz que a palavra é a forma mais eficiente, é a arma mais poderosa que existe para que nós possamos nos libertar das influências. Porque a Bíblia diz que ela é poderosa, ela é eficaz, ela penetra, separa alma e espírito. Nós temos que discernir essas coisas, compreender essas coisas, entender que em Deus nós temos um Espírito que habita em nós, o próprio Espírito de Deus habita em nós, para nos dar revelação, entendimento, compreensão, sabedoria, conhecimento da palavra, para praticá-la, e através dessa prática eu vou ter minhas faculdades mentais exercitadas, para discernir o bem e o mal. No meio de uma pandemia, de uma crise mundial, no meio de um caos, se eu não estiver sabendo exercitar as minhas faculdades mentais e discernir o bem e o mal, eu vou pirar. E vou pirar outros. E vou gerar só mais dano, problema, prejuízo, confusão. O que Deus está nos chamando? Nos chamando para a prática, vivência da palavra. Não uma palavra humana, dogmática, de revelação humana, não. Uma palavra revelada pelo Espírito de Deus. Que Deus possa te abençoar, te instruir, que essa palavra sim fale ao teu espírito, ao teu coração, e que você venha tomar na sua postura a decisão correta de fazer as coisas conforme Deus está direcionando, em nome de Jesus, amém.